O nosso convidado desta conversa chama-se António Gonçalves Filipe. Nasceu em Algueirão. É autodidata e académico de mérito da Academia de Artes e Letras de Pontzen, Nápoles. Membro honorário da Fundação Abeló, de Barcelona, desenvolveu atividade profissional no campo da literatura, publicidade, decoração, teatro, pintura e jornalismo. Em 1967 inicia estudos e experiências no domínio das artes plásticas, tendo frequentado ateliês de pintores consagrados. De 70 a 81, dedica-se a outros setores da vida cultural. Redator da revista Informática, diretor gráfico e redator em jornais e revistas e colaborador também de jornais como o Diário, o Diário de Lisboa e o Jornal. Durante 2 anos foi crítico de arte no jornal O Século e principal entrevistador no suplemento Etc. e tal. Em 1992, assume a direção artística da Galeria Caixa da Arte, no Porto. Passa também pelos Espaços da Natureza, do Jornal Público e pelo Conselho Editorial da revista Correio da Natureza. E edita em 94 o seu primeiro livro de poemas, intitulado Os Rostos do Tempo. Fundador da Chão de Pedra e diretor da Galeria de Arte da Casa da RTP, da Casa Pessoal da RTP, diga-se de passagem, fundada por mim. Em 2001 é coautor do livro Portugal e a 75 anos e publica o seu segundo livro de poemas, intitulado Momentos e Fragmentos. Enquanto artista plástico, assina as suas obras com o pseudónimo de António Sainz, a quem vamos receber neste estúdio para uma longa conversa sobre a sua vida e também sobre a sua obra, fundamentalmente. Bem-vindo, António. Obrigado. Com os anos que a gente já não se via. É verdade. Queria-te agradecer esta oportunidade de vir à televisão, onde eu tive cerca de 25 anos, 27 anos. Onde conheci, aliás, trabalhámos já juntos. É verdade, na área da cultura. Sempre um excelente colega. Eu estava à espera de fazer estes elogios todos assim um bocadinho lá mais para a frente, não é? Mas pronto, já que estamos neste início assim, é verdade. Mas no fundo queria agradecer o teu amável convite de participar no programa. Não, e aqui fica o meu agradecimento. É um privilégio para nós, sabes? Primeiro porque toda a vida gostámos imenso sempre da tua arte e depois porque obviamente nos liga, como tu disseste, essa bela recordação de bons tempos enquanto colegas aqui na RTP. Curiosamente, não sei se percebeste que eu referi na apresentação todo um longo percurso de atividade tua, mas não me referi de facto a esse aspecto aqui durante 25 anos na RTP, porque obviamente também lá, também falaremos desse tempo, em que tu participaste depois como autor, além de teres participado em imensos cenários, de imensos programas com as tuas obras e com as tuas telas, escreveste também para muitos, foste, portanto, coautor, digamos assim, de argumentos de séries. Mas nós já lá vamos, não é? Eu também te queria pedir desculpa, porque há bocadinho disse aqui nesta apresentação que tu eras, portanto, que tinhas sido diretor da Galeria de Arte da Casa Pessoal da RTP. E aproveitei-me-te ali aquela deixazinha fundada por mim. Lembras-te, ainda te lembras, na altura em que tive essa ideia e que foi perfeitamente apoiada, não é? Apoiada por quem mandava e por quem nunca se tinha lembrado, no fundo, de fazer uma galeria para a RTP, porque temos muita gente aqui que tem imenso talento e que faz coisas bonitas, como por exemplo, o teu caso. Eu lembro perfeitamente e acho que naquela altura a galeria da RTP deve muito à tua persistência e à tua insistência para se abrir um espaço cultural, porque a televisão tinha imensos pintores, alguns consagrados, logicamente, e aquilo seria um espaço que permitiria não só aos funcionários da RTP, como ao público, pessoas, pintores exteriores, exporem as suas obras. Exatamente. E acho que foi um sucesso na altura. Foi um sucesso, sim, senhora. E manteve-se durante muito tempo, não é? O Adão Rodrigues depois foi diretor, tu também estiveste à frente, enfim, muita gente conhecida. E também, penso que foi também uma belíssima oportunidade de muita gente desta casa perceber que nós também tínhamos colegas, de facto, que tinham grande talento e que também tinham atividades paralelas ligadas às artes plásticas, não é? Sim, as pessoas sentiram no início, quando tu te lembraste de abrir o espaço e eu fui convidado para dirigir depois a parte artística, lembro perfeitamente que os nossos colegas ainda punham um bocado em dúvida a viabilidade do projeto, mas acho que passado uns meses percebeu-se que realmente tinha sido uma aposta ganha.
Olha, tu tens um percurso, vamos então, enfim, da RTP, daqui um bocadinho já lá vamos, não é? Virá na sequência desta conversa. O que é um facto é que tu, em termos de pintura, és um autodidata. Depois, isto é no início, não é? Depois começas então a entrar propriamente, há uma altura em que tu, enfim, decides, será que é assim? Não sei se esta é a palavra certa, mas ou sentes que talvez seja bom começares por fazer experiências e começares por fazer trabalho junto de mestres consagrados. É assim, há assim um clique, há assim um momento especial? Eu penso que a minha carreira, embora a minha veia em termos de pintura, não falo da parte literária, mas na parte artística, desde muito novo que eu tinha imenso jeito e as pessoas diziam, me ofereciam material de pintura na altura, 18, 19, 20 anos. Só que, e dando um salto na época, porque depois fiz um interregno e comecei a dedicar-me à parte das letras, quando retomei achei que era fundamental não só o ser autodidata, mas procurar pontos de aperfeiçoamento, e foi isso que eu fiz. De referências também, é? Técnicas? Sim, eu lembro perfeitamente, e posso te dizer, uma das pessoas que me influenciou bastante foi o Luís Dordil, pintor já falecido, que era um mestre, o Boal, o Júlio Rezende. Foi aí que eu aprendi realmente aquilo que não se aprende nas belas artes. O ensino das belas artes é académico e nestes ateliês dos pintores consegue-se outras técnicas e outros meios para atingir os objetivos. E foi benéfica a experiência junto dos pintores, especialmente do Dordil e principalmente também do Boal, que era um pintor irreverente, e eu gosto de pintores irreverentes, e isso também me seduziu um bocado a continuar. Depois, com a ajuda... Aliás, já alguém também sobre a tua pintura disse mais que uma vez, não é? Que tu eras de facto um provocador, um irreverente e um provocador, não é? Provocador da luz, um provocador da cor e da forma. Portanto, também já assim foste muitas vezes rotulado, não é? Por críticos de arte, onde tu próprio também já exerceste essa função durante 2 anos, não é? Sim, sim. Mas em relação a essa parte da crítica, embora eu tivesse feito durante 2 anos É difícil fazer crítica e abstraindo um bocado depois do que o público pode... Acho que a crítica, atualmente, em vez de ser benéfica, é prejudicial a muitos bons artistas. Porque a crítica não é isenta, não é isenta. Em vez de ser construtiva, que serviço... Para mim, talvez a crítica nunca fosse hostil por 2 razões. Primeiro, porque eu trabalhava na RTP. Uhum. E, portanto, isso de algum modo é uma referência... algum modo podia limitar a crítica, algum cuidado. Segundo, eu fiz uma exposição no início de carreira, fiz uma exposição dedicada aos críticos de arte. Essa exposição teve um texto de catálogo de um crítico de arte, que posso dizer o nome, que era o Pinheiranda, e a partir daí... Que era muito conceituado. Sim. E a partir daí a crítica, mesmo que houvesse alguma hostilidade em relação à minha pintura, nunca foi acentuada, eu não me posso queixar da crítica, no fundo. Não te podes queixar. O que é bom poder dizer isso, nem todos eventualmente, porque a crítica também pode, a crítica ajuda, também pode destruir, não é? Sim, eu lembro-me, há uns anos fiz um programa contigo, não me recordo se era o Chá das 5, um programa... Era o Canal Aberto. Canal Aberto. E temos imagens para mostrar ao longo deste programa. Lembro-me de um programa que fiz, não sei se concretamente... Ou esse ou um outro chamado Jogo de Damas. Fiz um programa onde foi um crítico de arte chamado Alexandre Melo, em que tu perguntaste, acho que foi contigo o programa, ou se não foi contigo, foi com a tua colega Dina Aguiar, não me recordo, em que perguntou se foi em direto, e tu perguntavas se ao crítico se conhecia a minha obra. E ele disse, eu conheço o nome, mas não conheço a obra. E eu respondi, não conheço a obra porque não quer, porque não vai às exposições. Pois claro. Por isso, este episódio eu lembro-me, e toda a gente, os meus isso colegas... acontece provavelmente com muitos outros pintores, sim, não é? Sim. Porque geralmente os críticos hoje em dia
não... Os críticos hoje em dia, isto para não fugir um bocado da temática da crítica, mas os críticos estão enfeudados a determinadas galerias e por isso as críticas que eles fazem são aos pintores que as galerias representam. Quem surge outsider em relação às galerias, aos marchands, tem muito mais dificuldade em ter um crítico a falar sobre o seu trabalho, sobre o seu percurso, sobre a sua obra. Temos muitas coisas para mostrar tuas. Vamos começar por mostrar alguns dos teus trabalhos. Muita gente sabe quem é António Sem. Aqui na RTP Memória temos um público muito eclético e, portanto, é capaz de haver muita gente entre os nossos espectadores que não conhecem a tua obra e hoje vão ter a grande oportunidade de ter uns recordarem, outros sorrirem, não é? Com aquele sorriso agradável e cheio de alegria por dizer, olha, o trabalho do António Sem, e outros provavelmente ver a primeira vez. Nós também temos essa função didática aqui, não é? Vamos ver. Bom, esta foi a primeira peça que fizemos com algumas obras tuas. Daqui eu parafraseava alguém que, falando da tua pintura, dizia que ela se situava e se movimentava no tempo, no espaço e na energia. Na energia que impulsionava os corpos, na música, que no fundo, enfim, era uma outra forma de arte da vida, não é? E também no espaço, efetua-se e realiza-se também no espaço. Como é que é uma pessoa... Como é que se chega? Como é que se chega a conseguir concretizar as coisas no tempo, no espaço, na energia, no movimento? Como é que se faz? É um trabalho muito demorado? É um trabalho muito estudado? É um trabalho muito aturado? Ou acontece pura e simplesmente pela intuição e pelo fruir da vida do próprio artista?
É tudo junto. Todos esses itens que falaste reúnem-se todos. Mas acima de qualquer item ou de qualquer pensamento do que o artista vai fazer é a criatividade interior que ele tem dentro de si. Eu pinto, os meus quadros de uma exposição são sempre fruto do meu interior. Eu idealizo, no espaço, na forma, na cor, na temática, tudo isso eu idealizo dentro de mim. É a energia que te move, de É a facto. energia que me move. E tento transmitir à tela tudo aquilo que eu sinto no meu interior. Eu acho que o pintor deve pintar de sentimento, de interior, de interioridade. Logicamente, pela peça que vimos, vês Uma diversidade. uma diversidade De energias, não é? De energias, de tempos, de formas, de espaços. Não é? Agora, eu não me consigo, por exemplo, nós estamos a recordar, e eu falei com isso numa entrevista, acho, com a Maluda, que Maluda é sempre as janelas, os telhados, Cargaleira é sempre aquele tipo de pintura. Por isso eu não me consigo situar neste percurso de fazer ao longo da vida sempre dentro de mais ou menos uma pintura de unidade, de unicidade e de temática. Eu dependo muito dos meus estados de espírito. Como oscilo... Também alguém já na crítica te disse que de facto eram as tuas emoções contidas e incontidas, não é? Que é geralmente são mais as incontidas do que as contidas, porque as incontidas eu consigo transmitir à tela. As contidas eu suporto-as, não é? Mas, no fundo, é isso mesmo. Eu não consigo idealizar uma pintura uniforme, sempre no mesmo espaço. Tem que haver alterações, mudanças, porque nós estamos em mudança. Agora, uma coisa é certa em termos daquilo que eu faço, que é a minha interioridade e aquilo que eu quero representar às pessoas na minha pintura. É isso. Naquela peça que mostramos agora, de facto a diversidade é grande e há uma série de trabalhos que ali estão que são muito baseados em desenhos. Eu diria mais que era de facto o traço do desenho do que propriamente a pintura. Não sei se talvez o traço e depois uma certa aguarela. No fundo, que ali tem a dança, que ali tem a movimentação do corpo e que ali tem uma harmonia de facto musical, é indiscutível. E não são só os movimentos, é como se ouvisse uma música através daqueles passos, não é? Dados por aqueles bailarinos. Foi uma época especial? Como é que se passa de um lado para o outro? Porque aquilo é muito, muito centrado, não é? Aquilo é muito espartilhado, digamos assim, num determinado tempo. Que vai ser passado... Aqueles desenhos e aquelas pinturas... Não, aquelas pinturas foram fruto inspiradas no Carmina Burana do Karloff, num bailado. E eu fui para o ateliê a pensar, porque acho que as artes casam-se. A poesia casa-se com a música casa-se com a pintura. Poesia, também escrevo e penso que está tudo interligado. E então comecei a passar a ideia à prática e comecei a fazer os dançarinos, que é a base da dança, estilizados. E é engraçado que fiz a primeira experiência, fiz uns 7 ou 8 quadros e um ex-colega nosso, não sei se é permitido dizer o nome. É permitido dizer tudo. O João Lavrador. Muito bem, o João Lavrador. Foi ao meu ateliê e comprou-me os trabalhos todos. Aquilo era para uma exposição. E disse-me a mim, eu compro os quadros com uma condição, nunca mais fazes 10 quadros para ninguém. Que era o exclusivo, dizia que tinha uma sala de música, que ele estava muito ligado à música, e criou os quadros todos para ele. Eu disse, está bem, eu não faço para mais ninguém. Mas depois houve uma altura economicamente mais necessitada e eu fiz o pintor, não é? O pintor também tem necessidades. E então fiz mais uns trabalhos e telefonei-lhe a dizer, olha, fez mais uns trabalhos, mas eu tinha a exclusividade dos trabalhos que fizeste. E assim, resolvi fazer mais uns, não sei se tu gostas, queres que venhas cá ao ateliê. E eu assim,
E ele disse, já percebi, se quiseres vendes e faz os bonecos que quiser. Mas a história é engraçada com o João Lavrador, porque ele tinha-me pedido a exclusividade dos bonecos. Mas sei que depois houve uma altura, uma época, que as pessoas procuravam por causa dos, chamavam os seus quadros da dança. Posteriormente, a Refer e a CP, como eu nasci no Algueirão, pensaram que, e hoje a maioria dos artistas portugueses decoram as estações de metro, estações de caminhos de ferro, felizmente que alguém teve essa ideia, etc. E então convidaram para eu pintar a remodelação da estação de Algueirão em Martins, fazer este tipo de pintura para os azulejos dos túneis, dos acessos e da estação em si. Só que está parado porque a estação ainda não sabem se será uma nova, se será em remodelação, mas na altura, com a CP, eu tinha ganho o projeto de fazer e não está descurada a hipótese de fazer... Se avançar, poderemos ver, de facto, estes seus desenhos na estação. Temos mais trabalhos teus? Vamos ver? Ok. E aqui temos mais uma reunião, não é? Acho que mais um encontro de várias fases da tua pintura. Há pouco dizias-me que tu inicialmente olhas e de facto aquilo tem que transmitir o teu estado de espírito. O Ernesto Neves, que infelizmente já não está entre nós, que era um pintor fabuloso,
que nos deixou uma obra fantástica. De ti dizia o António Sem, não pinta aquilo que vê, pinta aquilo que sente. Foi pelo menos uma frase dele, que quando se referia a ti, pelo menos uma das vezes que se referiu a ti, disse, nós ali, nesta peça, vimos muitos quadros que pertencem a coleções particulares, que te foram adquiridos por gente conhecida. Exato. Mas queria falar, tocaste no nome do Ernesto Neves, e isso sensibilizou-me muito, porque eu tinha uma ligação de irmandade em termos de pintura com o Ernesto Neves, éramos muito amigos e até fiz o prefácio do livro de carreira dele dos 40 anos. Eu tinha visto também um programa que fizeste com ele, já numa fase avançada da doença dele. Aliás, eu fiz 2 programas. 2, mas estás a falar no último, não é? Sim, sim. Quando ele fez aquela exposição... A exposição Última Ceia. Exatamente. Última Ceia, sim, no Martim tinha também da até Arcada. o quadro, sim, que tinha Exato. também o quadro exatamente, a Última Bica. Sim, a última bica. Exato, a Última Bica. E por isso é sempre bom recordar, é pena a obra não ter, não digo morrido, mas... Não ter uma maior exposição. De divulgação do trabalho, honesto, de qualidade, de inovação que o Ernesto Neves tinha. Em relação aos colecionadores, logicamente passaram na peça muitos quadros que pertencem a colecionadores. Eu fico sempre, no início de carreira, não ficava com as fotografias dos quadros. Quantos se perderam? Bastantes. Desde 1970 perdi imensas referências de quadros. Mas gosto da referência porque se eu olho para a peça e vejo um quadro de um colecionador e que naquele momento me inspira ou que me diga qualquer coisa, eu vou aos meus anais históricos e vou ver a quem é que eu vendi. Se for uma pessoa que eu tenha acesso e seja possível, eu peço para ir lá à casa beber um café e rever o meu quadro. E isso já tem acontecido. É curioso porque estabeleces a ligação, ou antes, a obra acaba por estabelecer a ligação entre o artista e o apreciador, não é? Exatamente. E o público, neste caso o público. Exato. Apesar de ter sido alguém que a adquiriu, é o público, não é? São os teus apreciadores, Sim. são aqueles os apreciadores da tua arte. Quando é que um quadro está terminado? Pergunta difícil de responder, mas Tu ias responder, um quadro nunca está terminado. Um quadro nunca está acabado. É por isso que tu depois vais às casas olhar novamente. Sim, e digo, umas vezes digo, quando se me depara a enfrentar um quadro meu, pintado há uns anos, muitas vezes digo assim, eu pintava bem, agora não pinto bem. Achas? E já tem acontecido também o caso contrário, não é? Mas é engraçado. Essa apreciação não tem a ver também com o teu estado de espírito? Não, porque... Quando te amas mais ou te desgostas mais? Acontece com qualquer um de nós, sim, não é? Há alturas em que por exemplo, eu digo que um quadro nunca está acabado, porque muitas vezes eu termino um quadro, preparo para a exposição, ou se vender, não, isso não acontece. Mas se tiver o quadro ou não o quadro não ser adquirido na galeria, eu ponho de parte, não é? E muitas vezes, noutra exposição que eu tenha que ir buscar acervo dos meus quadros para participar, eu olho para o quadro e vou emendar. Por isso, o quadro estava acabado na altura. Porque o quadro já não é o mesmo, por isso, não é? Já não o pintarias da mesma maneira? Não digo pintaria, são pequenos pormenores, vejo outras coisas, por isso aí está. Talvez o nome de António Sem seja mesmo adequado à minha pessoa. É o António sem o quê? Sem limite, sem espaço, sem muitas coisas. É preciso saber que é António Sem com S, não é com 100, 100 de 100, porque seria muito redutor, não é? Sim. 100 com um C seria muito redutor, ficavas apenas na primeira, na centena. Portanto, é 100. 100, tudo aquilo que é delimitador, tudo aquilo que é obstaculizador. Acho que um pintor não tem nem espaço, nem limite. Dentro de um infinitamente grande, não tem espaço nem limite. Por isso, aí é a liberdade, a criatividade, a marginalidade que possa existir dentro da pessoa, a sensibilidade, tudo junto faz um bolo que às vezes é difícil de digerir. Uhum.
tu és um homem apaixonado pela vida, obviamente. Sou. E nos teus quadros se vê, porque eu acho que não é por acaso que esta diversidade enorme está sempre patente em todas as tuas telas e no conjunto de toda a tua obra, desde o início até hoje, porque de facto eu acho que tu és um homem, és apaixonado, és um ser quase que volatiliza a vida e, portanto, a riqueza é muito grande. És um homem que te apaixonas com muita facilidade. Essas paixões, a paixão pelas mais variadas coisas. Exato. Não estou a fazer aqui uma definição de género. A paixão pela vida, a paixão por tudo aquilo que se engloba na vida é inspirador. É inspirador da tua obra. Sim, é uma fonte fundamental no artista, tanto na poesia e ainda mais na poesia. Quem escreve e pinta sente mais, o pintor que também escreve, sente mais essa paixão na pintura do que se dedicar única e exclusivamente à pintura. Logicamente que eu sou apaixonado das coisas, das pessoas, dos pequenos atos, e isso está na minha pintura. Já te aconteceu escreveres a tua própria pintura, te inspirar um poema? É engraçado que essa tua pergunta reporta-me. Eu disse há bocado que as artes casam-se. E então pensei agarrar nos nossos grandes poetas, Alexandre O'Neill, Ari dos Santos, Manuel Alegre, Natália Correia, que eu gosto muito de poesia, escolhi um poema, um dos poemas que eu gostasse mais. E escolhi 30 pintores, e o que é que eu fiz? À base do poema que eu gostava, construí pintura, os quadros. E então, na exposição na SPA, pus o quadro e o poema ao lado que originou o quadro. Foi uma experiência, fiz isso não à minha pintura, mas fiz isso em relação à pintura, à poesia de outros poetas. Portanto, não foi a tua pintura que te inspirou a poesia, foi a poesia de outros que te inspirou para construir os trabalhos, que era então de uma diversidade enorme. Na altura ainda estava viva a Natália Correia? Estava viva a Natália Correia. E Alexandre O'Neill já não estava? Já não estava. Aliás, a Natália Correia fez-me e tem, não sei de cor, fez-me um poema, que eu já ilustrei num catálogo, fez-me um poema, os homens copiam os homens, começava assim, é um poema que eu já prefaciei num catálogo, mas lembro-me dos 20 e tal pintores na SPA, foi uma exposição enorme e a experiência foi foi boa, foi uma experiência, porque é agarrar, e tem a ver um bocado com a minha parte poética, porque ao ler o poema e transmitir em pintura aquilo que nós estamos a ler no poema é extremamente difícil, não é? Mas sim. Um poema, por exemplo, do Alexandre O'Neill, é completamente diferente de um poema do Ari dos Santos, do Zé Carlos Ari dos Santos. Por isso, ao fazer um quadro alusivo ao Zé Carlos Ari dos Santos, ao fazer um Alexandre O'Neill, ou a Natália Correia... Uns serão mais abstratos que outros? Lógico, conforme o poema, não é? E foi uma experiência engraçada porque eu tentei na tela retratar o poema em si. Portanto, podemos dizer que foi uma exposição onde a diversidade... Era muita, não é? Consoante Joaquim Pessoa, sei lá, imensos. Por acaso eu li a maior parte dos poemas que serviram de base a essa exposição e de facto é muito bonito o da Natália Correia, porque diz que a vida, os homens copiam a vida e a vida copia o universo copia sim, e tal. Sim. Vai por ali adiante até ao finalizar do amor, é uma coisa muito, de facto muito interessante, quase chegando ao nada, não é? Sim. É uma total desconstrução e ela de facto faz isso de uma forma brilhante. Naquela peça que nós vimos, havia ali muita música. Uma das tuas telas, inclusivamente, tinha uma clave de sol. E, portanto, e as linhas da pauta. O que é um facto é que há ali havia muita referência a músicos, mas tu não tocas. Não. Infelizmente, é a única parte artística que eu sou completamente... Passou ainda ao lado. Zero.
não tenho ouvido, canto mal, etc. Mas foi uma exposição que o ano passado fiz. Gostava de fazer algo ligado à música. Então resolvi fazer uma exposição no Instituto Franco-Português só sobre música. Por isso eram 28, 25 quadros, 25, 26 quadros, alusivos à temática música. Porque eu pinto sobre música, não é? Eu tenho que ter música para pintar. Pois. Não posso ter ninguém, mas a música tem que ter a minha música para... E pintas em silêncio? Pinto em silêncio. Em silêncio ou antes sozinho? Sim, sozinho. Não só porque estás acompanhado pela música e pelos teus pensamentos e pelas tuas emoções, mas sem humanos ao pé de ti. Exatamente. É assim que te pintas. Posso ter humanos, mas já não é, já a minha dispersão já é maior, não é? Tenho que estar absorto realmente comigo próprio e com a música. Tu, a tela e a música. Podemos dizer que é o trabalho de um pintor, de um artista plástico, é um trabalho muito solitário ou nem por isso? Deixa-me só terminar aquilo da exposição sobre a música. Resolvi fazer a exposição sobre a música e depois lembrei-me que era de bom tom, era uma solução para os espectadores ter um saxofonista ao vivo a tocar enquanto as pessoas andavam a ver os quadros da música. E correu muito bem. Portanto, a própria tela é ilustrada no fundo, com uma das partes ou com um género de música que serviu de inspiração. Temos mais trabalhos para ver. Mas em resposta à pergunta que fizeste, que agora me perdi, que era da tela... A pergunta era saber se, estando tu, a tela e a música, se esse trabalho poder-se-ia considerar, e as tuas emoções, obviamente, e com todo o teu interior, que será rico com certeza, que não será fácil também, de certeza, mas se poderia dizer que é um trabalho solitário ou nem por isso? Foi a pergunta que eu te tinha feito. É um trabalho solitário. É um trabalho bastante solitário. No fundo, eu hoje, e depois havemos de falar do que eu faço agora, das aulas de pintura, mas ainda hoje me seduz a luta entre o pintor e a tela em branco. A construção da tela em branco, principalmente quando elas são telas grandes. Por onde é que eu vou? Por onde é que eu começo? O que é que eu vou começar? Por onde é que começo? Sem saber o que é que vou começar. O que cá tenho, como é que passa para lá, exatamente. Não é? E é esta dualidade entre pintor e tela, ainda hoje me faz sentir muitas vezes. Eu chego a estar 1 hora, 2 horas de frente de uma tela para começar a construir qualquer coisa. É um trabalho sofredor. É um trabalho de solidão. Sofrido e de solidão. Vamos ver mais alguns trabalhos teus que temos para apresentar.
terminamos este trabalho da melhor maneira. Começámo-lo e terminámo-lo da melhor maneira, não é? Começamos com o mesmo quadro e terminamos com o mesmo, porque é de facto, portanto, começámos por ver, por te ver a ti no ateliê a pintar, e é a melhor maneira para introduzir, digamos, o tema, ou pelo menos o estilo, a desconstrução praticamente do traço que é o que estás a fazer agora neste momento, não é? Os teus últimos trabalhos. A tua fase nova. Esta minha fase nova, o meu início de carreira... Contraria-me. Eu estou a dizer desconstrução do traço, contraria-me. Aliás, para se saber construir, é preciso... Desconstruir é saber construir. É preciso saber construir. Não Mas se destrói sem saber porque construir. não quer dizer que eu esteja a dizer aquilo, estou a dizer o que me vai na alma quando vejo o teu trabalho, não quer dizer que seja aquilo que tu sentes quando fazes o teu trabalho, não é? Eu, início de carreira, e muito resumidamente, a minha influência foi Miró. Depois de Miró tive uma fase expressionista, com influência do Munch, um expressionista alemão, e caracterizou muito a minha pintura durante uma época. Esta última fase que eu estou a fazer, e já falamos sobre isso, sobre uma grande exposição que eu vou fazer este ano, são abstratos. Eu acho que me liberto... São explosões de cor. São explosões de cor, exato. Eu acho que me liberto mais neste tipo de pintura abstracionista, mesmo tendo alguma coisa de figurativo, muito tenue, liberto muito mais e sou muito mais solto, porque eu tenho a noção daquilo que quero e por isso tenho a noção das cores que vou usar, não é? Isto costumo dizer num quadro, uma vez... O amor é vermelho, a esperança é verde, a paixão... Também vês as coisas com cores. E vejo as coisas como cores. E depois é fazer a interligação dessas cores todas para que o quadro resulte com uma certa harmonia, com uma certa unicidade, unidade, para agradar, não é? A mulher é um elemento que está muito presente nos teus quadros, nas tuas telas. Mulher é uma coisa mulher, bela. O nu... Mulher é uma coisa bela. Aliás... Bela porque penso que, para mim, a mulher representa o que é mais ético e belo para se poder pintar. Acho que o corpo da mulher é uma coisa divina que o pintor... E geralmente todos os pintores pintam mulheres e pintam nus e pintam, mas se formos fazer uma análise... Pois há muitos que pintam homens. Uma perspectiva, se formos fazer uma análise... Não me ouviste, pois há muitos que pintam homens. Era isso que eu ia dizer. Desculpa, era isso que eu ia dizer. Então. Mas não vês, fazendo uma pesquisa muito aprofundada, não vês pintores ou pintoras como a pintar o masculino, por isso o homem, como vês o contrário de pintores a pintar o feminino. É muito mais o afluxo de pintores a pintar o corpo feminino do que pintoras ou pintores a pintar o corpo masculino. Sim, sem dúvida. Não é? Mesmo a mulher, mesmo as pintoras, de facto. Mas isso já vem desde o são formas mais harmoniosas, talvez, sim. Não é? E espero que seja por ser formas mais harmoniosas do que propriamente por tradição. Sim. Porque senão quer dizer que não se rompe com a tradição. Eu lembro-me agora, por causa do nu, e tu perguntaste, agora reportando uma entrevista que fizeste ao Ernesto Neves, perguntaste se era difícil fazer modelo, por isso pintar o nu ao vivo. E perguntaste se era mais fácil pintar uma jovem, uma mulher ou uma velha, já com certa idade. E ele disse que era muito mais difícil pintar um modelo feminino idoso do que um modelo feminino jovem. Por toda a carga que tem que se passar para a tela, não é? Exatamente. É toda uma história. E as características e as rugas, aquelas coisas todas. Olha, ainda temos mais trabalho, porque depois temos ainda uma viagem a fazer. Muito curtinha, mas viajar ali até uns 15 ou 16 anos atrás. Mas para já, eu gostava que tu dissesses, até porque interrompi-te há bocadinho, tu vais agora fazer uma nova exposição, não é? Sim. Eu este mês vou dar uma entrevista, esta é a segunda, esta semana é muito benéfica, dei uma revista para uma entrevista para uma revista chamada Novos Talentos, e eu dei porquê? Porque acho que hoje em dia em Portugal não há ninguém que se preocupe com os jovens pintores que existem, e Portugal é um país de poetas e de pintores, como sabes.
E não há entidades nenhumas a dar oportunidade aos jovens. Daí eu, como pintor, enfim, não sou um novo talento, permitir fazer uma entrevista para estimular os novos talentos. Vou fazer realmente, tenho 3 objetivos este ano, não sei se posso dizer quais são. Então, vou fazer uma grande exposição. Fui convidado pela Idilidade de Odivelas, na pessoa do Vereador da Cultura, Mário Máximo, que me convidou, que gostaria que o Centro de Exposições de Odivelas, onde o Nadir inaugurou e o Malega Tena esteve lá há pouco tempo, me convidou para fazer uma grande exposição no mês de maio e durante 4 meses a exposição estar patente ao público. Por isso vou fazer essa exposição. Vai ser esta minha última fase abstratizante ou abstrações, como queiram chamar, e será essa a grande aposta para este ano, tendo eu também este ano rejeitado um convite para expor em Nova Iorque, porque não tinha trabalhos suficientes para a tempo de poder corresponder ao convite. Por isso, para o ano, tenho... Para o ano, Nova Iorque. Nova Iorque. Mas este ano tenho esta. E depois tenho 2 coisas fundamentais, que é o lançamento do livro, do meu livro está pronto, poesia, o quarto. Mais um, o quarto. O quarto, porque na peça faltou lá um livro, que foi o Analogias também. E é o lançamento de um livro também que eu estou a fazer, chamado Epístolas. Ou seja, são cartas minhas em discurso direto ao Fernando Pessoa e ao Mário Sá Carneiro. Uhum. As cartas que eu escrevo ao Mário Sá Carneiro são em maior número, são 10, mas o Mário Sá Carneiro tem mais a ver comigo, porque era mais dramático, mais inconstante, mais louco, e por isso tem mais a ver comigo do que tem o Fernando Pessoa. Mas, de qualquer maneira, era também louco na mesma sim, e inconstante. De qualquer maneira, estou a fazer a interligação das cartas para publicar este ano também o livro. Muito bem, vamos ficar à espera. Entretanto, vamos ver mais uma peça. Aliás, a última peça que fizemos com os trabalhos que recebemos da tua parte.
E aqui estivemos a ver, enfim, esta é a última série, a última dos trabalhos que nós conseguimos, enfim, reunir e fazer, enfim, algumas imagens e dar a conhecer o teu trabalho. Tu saíste da RTP, foram 25 anos, tiveste teatro, pintura, jornalismo, escrita, enfim, fizeste argumentos para várias séries de televisão, já não vamos ter tempo para falar sobre isso, várias séries mesmo daqui da televisão, e agora, enfim, continuas a fazer, continuas a escrever, escreveste as epístolas, vais agora publicar mais poesia e depois, além disso, também dás aulas de pintura e fizeste uma academia de pintura, verdade? Sim. Como eu aprendi, para abreviar, como aprendi nos ateliês dos pintores consagrados, eu quero transmitir às pessoas aquilo que eu também aprendi. Por isso eu não guardo segredos. Então resolvi, em parceria com uma pintora terrorista, abrirmos escolas de pintura para pessoas que se queiram iniciar. A escola chama-se Arte Cor, eu ministro aulas de pintura na Arte Cor, uma é na parede, outra em Sintra, porque o Ernesto Neves tinha também uma escola em Sintra e eu tenho imensos alunos que eram de Ernesto Neves. Eu, aliás, gravei mesmo dentro do ateliê dele. E uma é só escola, a de Mãe Martins, outra é escola, papelaria, onde se vende materiais de pintura. Temos alunos, é gratificante a quem dá aulas de pintura. Ver a evolução, ver os descobrir alunos, talentos. Descobrir talentos. No fundo é isso também, não é? E é uma coisa que nós fazemos todos os anos. Os pintores, os alunos que nós temos, fazem uma exposição para o público dos seus Portanto, trabalhos. quer dizer que é gratificante tu, enquanto mestre, descobrires o talento, Aprendo com os ajudares alunos. e simultaneamente perceberes a alegria de quem também se descobre a si Sim. próprio, não é? E é bom para mim, porque é engraçado, que eu também descubro naquilo que os alunos fazem, também descubro Também outras tu vais coisas. descobrindo. Olha, há bocadinho eu tinha-te prometido que faríamos uma viagem no tempo. E, portanto, para já vamos recordar algumas pessoas, nomeadamente um grande amigo nosso, que infelizmente já não está entre nós, o Raul Durão, que te entrevistou e que deu, aliás, muito apoio sempre ao teu trabalho, nomeadamente num programa que ele fez há muitos anos, que era o Ponto por Ponto. Depois também foi meu coordenador num programa que eu fiz contigo e que também fiz esse programa contigo, que era o Canal Aberto. E vamos ver também algumas imagens tuas de uma exposição. Portanto, isto quer dizer, vamos regressar ao passado, mais ou menos uns 15, 16 anos. Não te preocupes, porque assim, a lei da gravidade acontece. Tá? Vamos olhar-nos uns anos atrás, mas vamos, enfim, recordar o teu trabalho e vamos recordar esses anos em que tu já te mexias tão bem nesta coisa da pintura. O facto de eles integrarem um grupo de 11 artistas que se deslocam ao estrangeiro, mais precisamente à Checoslováquia, Praga, já no próximo mês. Vamos então começar por saber como é que nasceu esta ideia. Surgiu dentro de uma cidade portuguesa de artes e letras, em termos de fazermos um desenvolvimento cultural com outros países de todo o mundo. A sociedade começou esses contactos e de todas as embaixadas que nos responderam, houve embaixadas que nos contataram pessoalmente para trocarmos opiniões e estudarmos formas de viabilização de protocolos culturais. Foi o caso que surgiu com a Embaixada da Checoslováquia, e, posteriormente, com contactos com uma pintora na Embaixada dos Estados Unidos da América. Este projeto deixou de ter cabimento dentro da Sociedade Portuguesa de Artes e Letras, porque ela, neste momento, está numa fase de quase de extinção. Por isso, o projeto tornou-se um projeto, não digo pessoal, mas eu fui encarregado pelos serviços culturais da Embaixada da Checoslováquia, já que esse projeto se iniciou, de contatar pintores de alto valor, de alta qualidade, para fazer uma exposição no estrangeiro, concretamente em Praga, dando uma mostra daquilo que é alguns pintores e dar uma panorâmica de tipos de técnica, tipos de tema, etc. Percurso porque são sucessivas fases da minha pintura, desde que me iniciei, são transformações mútuas e são, por isso daí o nome de percursos, ou seja, a fase abstratizante, a fase expressionista, a fase figurativa, pronto, aí nesta fase de percurso estão retratados não só os percursos da minha própria pintura, mas também situações que eu vejo no meu dia-a-dia, no meu trabalho, nos convívios com os amigos, estão aí retratadas situações, daí os percursos.
António é pintor, faz muitas vezes nus e quadros eróticos. Não quer dizer que seja uma temática constante do seu trabalho, mas de algum modo, provavelmente, para isso contribui de forma fundamental a cor e a luz. Sim, de qualquer maneira, o que eu queria dizer, e faço aqui uma distinção, para mim, eu faço uma separação entre o erotismo e o sexual. Para mim, erotismo é exaltação. Aliás, o erotismo, ao longo dos tempos, foi sempre uma criação estética, tanto a nível visual como a nível literário. Foi para alguma exposição em especial estes quadros todos ligados à música? Não, eu sempre gostei de música e acho que as artes casam-se. A música casa com a pintura, casa com... E então, numa homenagem, no fundo não é uma homenagem dos cantores, dos intérpretes que ao longo da vida ouvi e pensei que podia fazer uma exposição chamada Os Sons da Música, onde vou, no fundo, retratar instrumentos que me marcaram, que eu gostei, fases do meu percurso em termos musicais, não como músico, mas como apreciador da música, como o jazz e outras, daí pensar fazer uma exposição de homenagem à música, no fundo. António, olhar para trás é menos umas rugas. Já estou arrependida de me ter posto lá. Porque agora os nossos espectadores fazem comparações e assim é melhor mantê-los na ignorância e achar que nós continuamos. Mas olha, continuas fantástico, foi um prazer receber-te aqui. Em jeito de despedida, dou-te 30 segundos. Também. O tempo não passou por ti. Por isso, aquela Helena Ramos que vimos ali, é a Helena Ramos de hoje, o tempo, pelo contrário, acho que continuas a ser uma referência da nossa RTP. Em relação a mim, neste pouco espaço que me resta, é agradecer-te o convite, fazer-me sentir e reviver um bocado esta casa e reviver também algumas coisas do meu passado, em termos dos quadros que puseram e em termos das peças também que puseram. Muito obrigado. Não tens, António Gonçalves Filipe, António Sem Gonçalves Filipe, não tens que agradecer, foi um prazer ter-te aqui. Acima de tudo foi muito bom nesta última peça, primeiro ao longo de todo o trabalho, ao longo de toda a nossa conversa, vermos o teu trabalho e depois agora aqui no final, naturalmente, vermos um pouquinho, não é, de tudo aquilo que te ajudou também a transpor e a fazer o teu percurso profissional e enquanto artista nas artes plásticas. António, muito obrigada. Vamos esperar pela tua próxima exposição e contamos sempre contigo. Ok, obrigado. Estivemos aqui à conversa com António Sem. Para a semana aqui teremos mais um convidado. O nosso convidado desta conversa chama-se António Gonçalves Filipe. Nasceu em Algueirão. É autodidata e académico de mérito da Academia de Artes e Letras de Ponzano, Nápoles.
membro honorário da Fundação Abeló, de Barcelona. Desenvolveu atividade profissional no campo da literatura, publicidade, decoração, teatro, pintura e jornalismo. Em 1967 inicia estudos e experiências no domínio das artes plásticas, tendo frequentado ateliês de pintores consagrados. De 70 a 81, dedica-se a outros setores da vida cultural. Redator da revista Informática, diretor gráfico e redator em jornais e revistas e colaborador também de jornais como o Diário, Diário de Lisboa e O Jornal. Durante 2 anos foi crítico de arte no jornal O Século e principal entrevistador no suplemento Etc. e tal. Em 1992, assume a direção artística da Galeria Caixa da Arte, no Porto. Passa também pelos Espaços da Natureza, do Jornal Público e pelo Conselho Editorial da revista Correio da Natureza. E edita em 94 o seu primeiro livro de poemas, intitulado Os Rostos do Tempo. Fundador da Chão de Pedra e diretor da Galeria de Arte da Casa da RTP, da Casa Pessoal da RTP, diga-se de passagem, fundada por mim. Em 2001 é coautor do livro Portugal e a 75 anos e publica o seu segundo livro de poemas intitulado Momentos e Fragmentos. Enquanto artista plástico, assina as suas obras com o pseudónimo de António Sainz, a quem vamos receber neste estúdio para uma longa conversa sobre a sua vida e também sobre a sua obra, fundamentalmente. Bem-vindo, António. Obrigado. Há uns anos que a gente já não se via. É verdade. Queria-te agradecer esta oportunidade de vir à televisão, onde eu tive cerca de 25 anos, 27 anos, onde conheci, aliás, trabalhámos já juntos. É verdade, na área da cultura. Sempre um excelente colega. Eu estava à espera de fazer estes elogios todos assim um bocadinho lá mais para a frente, não é? Mas pronto, já que estamos neste início assim, é verdade. Mas no fundo queria agradecer o teu amável convite de participar no programa e aqui fica o meu agradecimento. É um privilégio para nós, sabes? Primeiro porque toda a vida gostámos imenso sempre da tua arte e depois porque obviamente nos liga, como tu disseste, essa bela recordação de bons tempos enquanto colegas aqui na RTP. Curiosamente, não sei se percebeste que eu referi na apresentação todo um longo percurso de atividade tua, mas não me referi de facto a esse aspecto aqui durante 25 anos na RTP, porque obviamente também lá, também falaremos desse tempo, em que tu participaste depois como autor, além de teres participado em imensos cenários, de imensos programas com as tuas obras e com as tuas telas, escreveste também para muitos, foste, portanto, coautor, digamos assim, de argumentos de séries. Mas nós já lá vamos, não é? Eu também te queria pedir desculpa, porque há bocadinho disse aqui nesta apresentação que tu eras, portanto, que tinhas sido diretor da Galeria de Arte da Casa Pessoal da RTP. E aproveitei, meti ali aquela deixazinha fundada por mim. Lembras-te, ainda te lembras, na altura em que tive essa ideia e que foi perfeitamente apoiada, não é? Apoiada por quem mandava e por quem nunca se tinha lembrado, no fundo, de fazer uma galeria para a RTP, porque temos muita gente aqui que tem imenso talento e que faz coisas bonitas, como é, por exemplo, o teu caso. Eu lembro perfeitamente e acho que naquela altura a galeria da RTP deve muito à tua persistência e à tua insistência para se abrir um espaço cultural, porque a televisão tinha imensos pintores, alguns consagrados, logicamente, e aquilo seria um espaço que permitiria não só aos funcionários da RTP, como ao público, pessoas, pintores exteriores, exporem as suas obras. Exatamente. E acho que foi um sucesso na altura. Foi um sucesso, sim, senhora. E manteve-se durante muito tempo, não é? O Adão Rodrigues depois foi diretor, tu também estiveste à frente, enfim, muita gente conhecida. E também, penso que foi também uma belíssima oportunidade de muita gente desta casa perceber que nós também tínhamos colegas, de facto, que tinham grande talento e que também tinham atividades paralelas ligadas às artes plásticas, não é? Sim, as pessoas sentiram no início, quando tu te lembraste de abrir o espaço e eu fui convidado para dirigir depois a parte artística, lembro perfeitamente que os nossos colegas ainda punham um bocado em dúvida a viabilidade do projeto, mas acho que passado uns meses percebeu-se que realmente tinha sido uma aposta ganha. Olha, tu tens um percurso, vamos então, enfim, da RTP, daqui um bocadinho já lá vamos, não é? Virá na sequência desta conversa. O que é um facto é que tu, em termos de pintura, és um autodidata. Depois, isto é no início, não é?
Depois começas então a entrar propriamente, há uma altura em que tu, enfim, decides, será que é assim? Não sei se esta é a palavra certa, mas ou sentes que talvez seja bom começares por fazer experiências e começares por fazer trabalho junto de mestres consagrados. É assim, há assim um clique, há assim um momento especial? Eu penso que a minha carreira, embora a minha veia em termos de pintura, não falo da parte literária, mas na parte artística, desde muito novo que eu tinha imenso jeito e as pessoas diziam, me ofereciam material de pintura na altura, 18, 19, 20 anos. Só que, e dando um salto na época, porque depois fiz um interregno e comecei a dedicar-me à parte das letras, quando retomei achei que era fundamental não só o ser autodidata, mas procurar pontos de aperfeiçoamento, e foi isso que eu fiz. De referências também, é? Técnicas? Sim, eu lembro perfeitamente, e posso dizer, uma das pessoas que me influenciou bastante foi o Luís Dordil, pintor já falecido, que era um mestre, o Boal, o Júlio Rezende. Foi aí que eu aprendi realmente aquilo que não se aprende nas belas artes. O ensino das belas artes é académico, e nestes ateliês dos pintores consegue-se outras técnicas e outros meios para atingir os objetivos. E foi benéfica a experiência junto dos pintores, especialmente do Dordil e principalmente também do Boal, que era um pintor irreverente, e eu gosto de pintores irreverentes, e isso também me seduziu um bocado a continuar. Depois, com a ajuda... Aliás, já alguém também sobre a tua pintura disse mais que uma vez, não é? Que tu eras de facto um provocador, um irreverente e um provocador, não é? Provocador da luz, um provocador da cor e da forma. Portanto, também já assim foste muitas vezes rotulado, não é? Por críticos de arte, onde tu próprio também já exerceste essa função durante 2 anos, não é? Sim, sim. Mas em relação a essa parte da crítica, embora eu tivesse feito durante 2 anos é difícil fazer crítica e abstraindo um bocado depois do que o público pode... Acho que a crítica, atualmente, em vez de ser benéfica, é prejudicial a muitos bons artistas. Porque a crítica não é isenta, não é isenta. Em vez de ser construtiva, e algum dia foi? Que serviço... Para mim, talvez a crítica nunca fosse hostil por 2 razões. Primeiro, porque eu trabalhava na RTP. Uhum. E, portanto, isso de algum modo é uma referência... algum modo podia limitar a crítica, algum cuidado. Segundo, eu fiz uma exposição no início de carreira, fiz uma exposição dedicada aos críticos de arte. Essa exposição teve um texto de catálogo de um crítico de arte, que posso dizer o nome, que era o Pinheiranda, e a partir daí... Que era muito conceituado. Sim, e a partir daí a crítica, mesmo que houvesse alguma hostilidade em relação à minha pintura, nunca foi acentuada, eu não posso queixar da crítica, no fundo. Não te podes queixar. O que é bom poder dizer isso, nem todos eventualmente... porque a crítica também pode, a crítica ajuda e também pode destruir, não é? Sim, eu lembro-me, há uns anos fiz um programa contigo, não me recordo se era o Chá das 5, um programa... Era o Canal Aberto. Mas, Canal Aberto. E temos imagens para mostrar ao longo deste programa. Lembro-me de um programa que fiz, não sei se concretamente... Ou esse ou um outro chamado Jogo de Damas. Fiz um programa onde foi um crítico de arte chamado Alexandre Melo, em que tu perguntaste, acho que foi contigo o programa, ou se não foi contigo, foi com a tua colega Dina Aguiar, não me recordo, em que perguntou se foi em direto, e tu perguntavas se ao crítico se conhecia a minha obra. E ele disse, eu conheço o nome, mas não conheço a obra. E eu respondi, não conheço a obra porque não quero, porque não vai às exposições. Pois claro. Por isso, este episódio eu lembro-me, e toda a gente... Isso acontece provavelmente com muitos outros pintores, sim, não é? Sim. Porque geralmente os críticos hoje em dia não... Os críticos hoje em dia, para não fugir um bocado da temática da crítica, mas os críticos estão enfeudados a determinadas galerias
E por isso as críticas que eles fazem são aos pintores que as galerias representam. Quem surge outsider em relação às galerias, aos marchands, tem muito mais dificuldade em ter um crítico a falar sobre o seu trabalho, sobre o seu percurso, sobre a sua obra. Temos muitas coisas para mostrar tuas. Vamos começar por mostrar alguns dos teus trabalhos. Muita gente sabe quem é António Sem. Aqui na RTP Memória temos um público muito eclético e, portanto, é capaz de haver muita gente entre os nossos espectadores que não conhecem a tua obra e hoje vão ter a grande oportunidade de ter uns recordarem, outros sorrirem, não é? Com aquele sorriso agradável e cheio de alegria por dizer, olha, o trabalho do António Sem, e outros provavelmente ver a primeira vez. Nós também temos essa função didática aqui, não é? Vamos ver. Bom, esta foi a primeira peça que fizemos com algumas obras tuas. Daqui eu parafraseava alguém que, falando da tua pintura, dizia que ela se situava e se movimentava no tempo, no espaço e na energia. Na energia que impulsionava os corpos, na música, que no fundo, enfim, era uma outra forma de arte da vida, não é? E também no espaço, efetua-se e realiza-se também no espaço. Como é que é uma pessoa... Como é que se chega? Como é que se chega a conseguir concretizar as coisas no tempo, no espaço, na energia, no movimento? Como é que se faz? É um trabalho muito demorado? É um trabalho muito estudado? É um trabalho muito aturado? Ou acontece pura e simplesmente pela intuição e pelo fruir da vida do próprio artista? É tudo junto. Todos esses itens que falaste reúnem-se todos. Mas acima de qualquer
item ou de qualquer pensamento do que o artista vai fazer, é a criatividade interior que ele tem dentro de si. Eu pinto, os meus quadros de uma exposição são sempre fruto do meu interior. Eu idealizo, no espaço, na forma, na cor, na temática, tudo isso eu idealizo dentro de mim. É a energia que te move, de É a facto. energia que me move. E tento transmitir à tela tudo aquilo que eu sinto no meu interior. Eu acho que o pintor deve pintar de sentimento, de interior, de interioridade. Logicamente, pela peça que vimos, vês Uma diversidade. uma diversidade De energias, não é? De energias, de energias e tempos, nos de formas, quadros. de espaços, não é? Agora, eu não me consigo, por exemplo, nós estamos a recordar, e eu falei com isso numa entrevista, acho, com a Maluda, que Maluda é sempre as janelas, os telhados, Cargaleira é sempre aquele tipo de pintura. Por isso eu não me consigo situar neste percurso de fazer ao longo da vida sempre dentro de mais ou menos uma pintura de unidade, de unicidade e de temática. Eu dependo muito dos meus estados de espírito. Como oscilo... Também alguém já na crítica te disse que de facto eram as tuas emoções contidas e incontidas, não é? Que é geralmente são mais as incontidas do que as contidas, porque as incontidas eu consigo transmitir à tela. As contidas eu suporto-as, não é? Mas, no fundo, é isso mesmo. Eu não consigo idealizar uma pintura uniforme, sempre no mesmo espaço. Tem que haver alterações, mudanças, porque nós estamos em mudança. Agora, uma coisa é certa em termos daquilo que eu faço, que é a minha interioridade e aquilo que eu quero representar às pessoas na minha pintura. É isso. Naquela peça que mostramos agora, de facto a diversidade é grande e há uma série de trabalhos que ali estão que são muito baseados em desenhos. Eu diria mais que era de facto o traço do desenho do que propriamente a pintura. Não sei se talvez o traço e depois uma certa aguarela. No fundo, que ali tem a dança, que ali tem a movimentação do corpo e que ali tem uma harmonia de facto musical, é indiscutível. E não são só os movimentos, é como se ouvisse uma música através daqueles passos, não é? Dados por aqueles bailarinos. Foi uma época especial? Como é que se passa de um lado para o outro? Porque aquilo é muito, muito centrado, não é? Aquilo é muito espartilhado, digamos assim, num determinado tempo. Aquilo vai ser passado... Aqueles desenhos e aquelas pinturas... Não, aquelas pinturas foram fruto inspiradas no Carmina Burana do Karloff, num bailado. E eu fui para o ateliê pensar, porque acho que as artes casam-se. A poesia casa-se com a música casa-se com a pintura, também escrevo, e penso que está tudo interligado. E então comecei a passar a ideia à prática e comecei a fazer os dançarinos, que é a base da dança, estilizados. E é engraçado que fiz a primeira experiência, fiz uns 7 ou 8 quadros e um ex-colega nosso, não sei se é permitido dizer o nome. É permitido dizer tudo. O João Lavrador. Muito bem, o João Lavrador. Foi ao meu ateliê e comprou-me os trabalhos todos. Aquilo era para uma exposição. E disse-me a mim, eu compro os quadros com uma condição, nunca mais fazes 10 quadros para ninguém, que era o exclusivo, dizia que tinha uma sala de música, que ele estava muito ligado à música, e criou os quadros todos para ele. Eu disse, está bem, eu não faço para mais ninguém. Mas depois houve uma altura economicamente mais necessitada e eu fiz... O pintor também tem necessidades. E então fiz mais uns trabalhos e telefonei-lhe a dizer, olha, fez mais uns trabalhos, mas eu tinha a exclusividade dos trabalhos que fizeste. E assim, resolvi fazer mais uns, não sei se tu gostas, queres que venhas cá ao ateliê. E ele disse, já percebi, se quiseres vendes e faz os bonecos. Mas a história é engraçada com o João Lavrador, porque ele tinha-me pedido a exclusividade dos bonecos. Mas sei que depois
houve uma altura, uma época, que as pessoas procuravam por causa chamavam os seus quadros da dança. Posteriormente, São de facto muito bonitos. a Refer e a CP, como eu nasci no Algueirão, pensaram que, e hoje a maioria dos artistas portugueses decoram as estações de metro, estações de caminhos de ferro, Felizmente que alguém teve essa rotundas, ideia. etc, etc. E então convidaram para eu pintar a remodelação da estação de Algueirão em Martins, fazer este tipo de pintura para os azulejos dos túneis, dos acessos e da estação em si. Só que está parado porque a estação ainda não sabem se será uma nova, se será em remodelação, mas na altura, com a CP, eu tinha ganho o projeto de fazer e não está descurada a hipótese de Portanto, fazer. se avançar, poderemos ver Exato. de facto estes seus desenhos na estação. Temos mais trabalhos teus? Vamos ver? Ok. E aqui temos mais uma reunião, não é? Acho que mais um encontro de várias fases da tua pintura. Há pouco dizias-me que tu inicialmente olhas e de facto aquilo tem que transmitir o teu estado de espírito. O Ernesto Neves, que infelizmente já não está entre nós, que era um pintor fabuloso, que nos deixou uma obra fantástica. De ti dizia o António Sem, não pinta aquilo que vê, pinta aquilo que sente. Foi pelo menos uma frase dele, que quando se referia a ti, pelo menos uma das vezes que se referiu a ti, disse, nós ali, nesta peça, vimos muitos quadros que pertencem a coleções particulares, que te foram adquiridos por gente conhecida. Exato.
Mas queria falar, tocaste no nome do Ernesto Neves, e isso sensibilizou-me muito, porque eu tinha uma ligação de irmandade em termos de pintura com o Ernesto Neves, éramos muito amigos e até fiz o prefácio do livro de carreira dele dos 40 anos. Já tinha visto também um programa que fizeste com ele, já numa fase avançada da doença dele. Aliás, eu fiz 2 programas. 2, mas estás a falar no último, não é? Sim, sim. Quando ele fez aquela A exposição... exposição Última Ceia. Exatamente. A Última Ceia, sim, no e que Marquinhos tinha de também até Arcada. o quadro, sim, que tinha Exato. também o quadro exatamente, a última bica. Sim, a última bica. Exato, a última bica. E por isso é sempre bom recordar, é pena a obra não ter, não digo morrido, mas Não ter uma maior exposição. de divulgação do trabalho honesto, de qualidade, de inovação que o Ernesto Neves tinha. Em relação aos colecionadores, logicamente passaram na peça muitos quadros que pertencem a colecionadores. Eu fico sempre, no início de carreira não ficava com as fotografias dos quadros. Quantos se perderam? Bastantes. Desde 1970 perdi imensas referências de quadros. Mas porque gosto da referência, porque se eu olho para a peça e vejo um quadro de um colecionador e que naquele momento me inspira ou que me diga qualquer coisa, eu vou aos meus anais históricos e vou ver a quem é que eu vendi. Se for uma pessoa que eu tenha acesso e seja possível, eu peço para ir lá à casa beber um café e rever o meu quadro. E isso já tem acontecido. É curioso porque estabeleces a ligação, ou antes, a obra acaba por estabelecer a ligação entre o artista e o apreciador, não é? Exatamente. E o público, neste caso o público. Exato. Apesar de ter sido alguém que a adquiriu, é o público, não é? São os teus apreciadores, são aqueles apreciadores, os apreciadores da tua arte. Quando é que um quadro está terminado? Pergunta difícil de responder, mas Tu ias responder um quadro nunca está terminado. um quadro nunca está É por isso que tu acabado. depois vais às casas olhar novamente. Sim, e digo, umas vezes digo quando se me depara a enfrentar um quadro meu, pintado há uns anos, muitas vezes digo assim, eu pintava bem, agora não pinto bem. Achas? E já tem acontecido também o caso contrário, não é? Mas é engraçado. Essa apreciação não tem a ver também com o teu estado de espírito? Não, porque... Quando te amas mais ou te desgostas mais? Acontece com qualquer um de nós, sim, não é? Há alturas mas, em que nós... por exemplo, eu digo que um quadro nunca está acabado, porque muitas vezes eu termino um quadro, preparo para a exposição, ou se vender, não, isso não acontece. Mas se tiver o quadro ou o quadro não ser adquirido na galeria, eu ponho parte, não é? E muitas vezes, noutra exposição que eu tenha que ir buscar acervo dos meus quadros para participar, eu olho para o quadro e vou emendar. Por isso, o quadro estava acabado na altura. Porque o quadro já não é o mesmo, Por isso, não é? Já não o pintarias da mesma maneira. Não digo Tanto que pintaria, vais são mexer. pequenos pormenores, vejo outras coisas, por isso aí está. Talvez o nome de António Sem seja mesmo adequado à minha pessoa. É o António sem o quê? Sem limite, sem espaço, sem muitas coisas. Porque é preciso saber que é António sem com um S, não é com Exato. 100 de 100, porque seria muito redutor, não é? 100 com um C seria muito redutor, ficavas apenas na primeira, na centena. Portanto, é 100. 100, tudo Exato. aquilo que é delimitador, tudo aquilo que é Eu acho obstaculizador. acho que um pintor não tem nem espaço, nem limite. Dentro de um infinito, infinitamente grande, não tem espaço nem limite. Por isso, aí é a liberdade, a criatividade, a marginalidade que possa existir dentro da pessoa, a sensibilidade, tudo junto faz um bolo que às vezes é difícil de digerir. Tu és um homem apaixonado pela vida, obviamente. Sou. E nos teus quadros se vê, porque eu acho que não é por acaso que esta diversidade enorme está sempre patente em todas as tuas telas e no conjunto de toda a tua obra, desde o início até hoje, porque de facto eu acho que tu és um homem, és apaixonado, és um
um ser quase que volatiliza a vida e, portanto, a riqueza é muito grande. És um homem que te apaixonas com muita facilidade. Essas paixões, a paixão pelas mais variadas coisas. Exato. Não estou a fazer aqui uma definição de género. A paixão pela vida, a paixão por tudo aquilo que se engloba na vida é inspirador. É inspirador da tua obra. Sim, é uma fonte fundamental no artista, tanto na poesia e ainda mais na poesia. Quem escreve e pinta sente mais, o pintor que também escreve sente mais essa paixão na pintura do que se dedicar única e exclusivamente à pintura. Logicamente que eu sou apaixonado das coisas, das pessoas, dos pequenos atos, e isso está na minha pintura. Já te aconteceu escreveres a tua própria pintura, te inspirar um poema? É engraçado que essa tua pergunta reporta-me. Eu disse há bocado que as artes casam-se. E então pensei agarrar nos nossos grandes poetas, Alexandre O'Neill, Ari dos Santos, Manuel Alegre, Natália Correia, que eu gosto muito de poesia, escolhi um poema, um dos poemas que eu gostasse mais. E escolhi 30 pintores, e o que é que eu fiz? À base do poema que eu gostava, construí pintura, os quadros. E então, na exposição, na SPA, pus o quadro e o poema ao lado que originou o quadro. Foi uma experiência, fiz isso não à minha pintura, mas fiz isso em relação à pintura, à poesia de outros poetas. Portanto, não foi a tua pintura que te inspirou a poesia, foi a poesia de outros que te inspirou para construir os trabalhos, que era então de uma diversidade enorme. Na altura ainda estava viva a Natália Correia? Estava viva a Natália Correia. E Alexandre O'Neill já não estava? Já não estava. Aliás, a Natália Correia fez-me e tem, não sei de cor, fez-me um poema, que eu já ilustrei num catálogo, fez-me um poema, os homens copiam os homens, começava assim, é um poema que eu já prefaciei num catálogo, mas lembro-me dos 20 e tal pintores na SPA, foi uma exposição enorme, e a experiência foi foi boa, foi uma experiência, porque é agarrar, e tem a ver um bocado com a minha parte poética, porque ao ler o poema e transmitir em pintura aquilo que nós estamos a ler no poema é extremamente difícil, não é? Mas sim. Um poema, por mas exemplo, do Alexandre O'Neill, é completamente diferente de um poema do Ari dos Santos, do Zé Carlos Ari dos Santos. Por isso, ao fazer um quadro alusivo ao Zé Carlos Ari dos Santos, ao fazer um Alexandre O'Neill, ou a Natália Correia... Uns serão mais abstratos que outros? Lógico, conforme o poema, não é? E aí foi uma experiência engraçada, porque eu tentei na tela retratar o poema em si. Portanto, podemos dizer que foi uma exposição onde a diversidade... Era muita, não é? Consoante Joaquim Pessoa, sei lá, imensos. Por acaso eu li a maior parte dos poemas que serviram de base a essa exposição e de facto é muito bonito o da Natália Correia, porque diz que a vida, os homens copiam a vida e a vida copia o universo copia e tal. Sim. Vai por ali adiante até ao finalizar do amor, é uma coisa de facto muito interessante, quase chegando ao nada, não é? Sim. É uma total desconstrução e ela de facto faz isso de uma forma brilhante. Naquela peça que nós vimos, havia ali muita música. Uma das tuas telas, inclusivamente, tinha uma clave de sol. E, portanto, e as linhas da pauta. O que é um facto é que há ali havia muita referência a músicos, mas tu não tocas. Não. Infelizmente, é a única parte artística que eu sou completamente... Passou ainda ao lado. Zero. Não tenho ouvido, canto mal, etc. Mas foi uma exposição que o ano passado fiz. Gostava de fazer algo ligado à música. Então resolvi fazer uma exposição no Instituto Franco-Português só sobre música. Por isso eram 28, 25 quadros, 25, 26 quadros, alusivos à temática música.
que eu gosto, eu pinto sobre música, não é? Eu tenho que ter música para pintar. Pois. Não posso ter ninguém, mas a música tem que ter a minha música para... E pintas em silêncio? Pinto em silêncio. Em silêncio ou antes sozinho? Sim, sozinho. Não só porque estás acompanhado pela Sim. música e pelos teus pensamentos e pelas tuas emoções, mas sem humanos ao pé de ti. Exatamente. É assim que te pintas. Posso ter humanos, mas já não é, já a minha dispersão já é maior, não é? Tenho que estar absorto realmente comigo próprio e com a música. Tu, a tela e a música. Podemos dizer que é o trabalho de um pintor, de um artista plástico, é um trabalho muito solitário ou nem por isso? Deixa-me só terminar aquilo da exposição Certo. sobre a música. Resolvi fazer a exposição sobre a música e depois lembrei-me que era de bom tom, era uma solução para os espectadores ter um saxofonista ao vivo a tocar enquanto as pessoas andavam a ver os quadros da música. E correu muito bem. Portanto, a própria tela é ilustrada no fundo, com uma das partes ou com um género de música Exato. que serviu de inspiração. Temos mais trabalhos para ver. Mas em resposta à pergunta que fizeste, que eu agora me perdi, que era da A pergunta tela... era saber se, estando tu, a tela e a música, se esse trabalho poder-se-ia considerar, e as tuas emoções, obviamente, e com todo o teu interior, que será rico com certeza, que não será fácil também, de certeza, mas se poderia dizer que é um trabalho solitário ou nem por isso? Foi a pergunta que eu te tinha feito. É um trabalho solitário. É um trabalho bastante solitário. No fundo, eu hoje, e depois havemos de falar do que eu faço agora, das aulas de pintura, mas ainda hoje me seduz a luta entre o pintor e a tela em branco. A construção da tela em branco, principalmente quando elas são telas grandes. Por onde é que eu vou? Por onde é que eu começo? O que é que eu vou começar? Por onde é que começo? Sem saber o que é que vou começar. O que cá tem, como é que passa para lá, Exatamente. não é? E é esta dualidade entre pintor e tela ainda hoje me faz sentir muitas vezes. Eu chego a estar 1 hora, 2 horas de frente de uma tela para começar a construir Portanto, qualquer é um trabalho coisa. sofredor. É um trabalho de sofrido. solidão. Sofrido e de solidão. Vamos ver mais alguns trabalhos teus que temos para apresentar.
terminamos este trabalho da melhor maneira. Começámo-lo e terminámo-lo da melhor maneira, não é? Começamos com o mesmo quadro e terminamos com o mesmo, porque é de facto, portanto, começámos por ver, por te ver a ti no ateliê a pintar, e é a melhor maneira para introduzir, digamos, o tema, ou pelo menos o estilo, a desconstrução praticamente do traço, que é o que estás a fazer agora neste momento, não é? Os teus últimos trabalhos. A tua sim. fase nova. Esta minha fase nova, o meu início de carreira... Contraria-me. Eu estou a dizer desconstrução do traço, contraria-me. Aliás, para se saber construir, é preciso... Desconstruir é saber construir. É preciso saber construir. Não Mas se destrói sem contraria-me, saber porque construir. não quer dizer que eu esteja a dizer Não, aquilo, não, estou a não. dizer o que me vai na alma quando vejo o teu trabalho, não quer dizer que seja aquilo que tu sentes quando fazes o teu trabalho, não é? Eu, início de carreira, e muito resumidamente, a minha influência foi Miró. Depois de Miró tive uma fase expressionista, com influência do Munch, um expressionista alemão, e caracterizou muito a minha pintura durante uma época. Esta última fase que eu estou a fazer, e já falamos sobre isso, sobre uma grande exposição que eu vou fazer este ano, são abstratos. Eu acho que me liberto... São explosões de cor. São explosões de cor, exato. Eu acho que me liberto mais neste tipo de pintura abstracionista, mesmo tendo alguma coisa de figurativo, muito tenue, liberto muito mais e sou muito mais solto, porque eu tenho a noção daquilo que quero e por isso tenho a noção das cores que vou usar, não é? Isto costumo dizer num quadro, uma vez... O amor é vermelho, a esperança é verde, a paixão... Também vês as coisas com vejo as coisas como cores. E depois é fazer a interligação dessas cores todas para que o quadro resulte com uma certa harmonia, com uma certa unicidade, unidade, para agradar, não é? A mulher é um elemento que está muito presente nos teus quadros, nas tuas telas. Mulher é uma coisa mulher, bela. o nu... Mulher é uma coisa bela. Aliás... Bela porque penso que, para mim, a mulher representa o que é de mais ético e belo para se poder pintar. Eu acho que o corpo da mulher é uma coisa divina que o pintor... E geralmente todos os pintores pintam mulheres e pintam nus e pintam, mas se formos fazer uma análise... Pois há muitos que pintam homens. Uma perspectiva, se formos fazer uma análise... Não me ouviste, pois há muitos que pintam homens. Era isso que eu ia dizer. Desculpa ter interrompido então. Mas não vês, fazendo uma pesquisa muito aprofundada, não vês pintores ou pintoras como a pintar o masculino, por isso o homem, como vês o contrário de pintores a pintar o feminino. É muito mais o afluxo de pintores a pintar o corpo feminino do que pintoras ou pintores a pintar o corpo masculino. Sim, sem dúvida. Não é? É, mesmo a mulher, mesmo as pintoras, de facto, mas isso não é? já vem desde o são formas mais harmoniosas, talvez, sim. não é? E espero que seja por ser formas mais harmoniosas do que propriamente por tradição. Sim. Porque senão quer dizer que não se rompe com a tradição. Não é? Eu lembro-me agora, por causa do nu, e tu perguntaste, agora reportando uma entrevista que fizeste ao Ernesto Neves, perguntaste se era difícil fazer modelo, por isso pintar o nu ao vivo. E perguntaste se era mais fácil pintar uma jovem, uma mulher ou uma velha, já com certa idade. E ele disse que era muito mais difícil pintar um modelo feminino idoso do que um modelo feminino jovem. Por toda a carga que tem que se passar para a tela, não é? Exatamente. É toda uma história. E as características e as rugas, aquelas coisas todas. Olha, ainda temos mais trabalho, porque depois temos ainda uma viagem a fazer. Muito curtinha, mas viajar ali até uns 15 ou 16 anos atrás. Mas para já, eu gostava que tu dissesses, até porque interrompi-te há bocadinho, tu vais agora fazer uma nova exposição, não é? Sim. Eu este mês vou dar uma entrevista, esta é a segunda, esta semana é muito benéfica, dei uma revista para uma entrevista para uma revista chamada Novos Talentos, e eu dei porquê? Porque acho que hoje em dia em Portugal não há ninguém que se preocupe com os jovens pintores que existem, e Portugal é um país de poetas e de pintores, como sabes.
E não há entidades nenhumas a dar oportunidade aos jovens. Daí eu, como pintor, enfim, não sou um novo talento, permitir fazer uma entrevista para estimular os novos talentos. Vou fazer realmente, tenho 3 objetivos este ano, não sei se posso dizer quais são. Então, vou fazer uma grande exposição. Fui convidado pela Idilidade Odivelas, na pessoa do Vereador da Cultura, Mário Máximo, que me convidou, que gostaria que o Centro de Exposições de Odivelas, onde o Nadir inaugurou e o Malega Tena esteve lá há pouco tempo, me convidou para fazer uma grande exposição no mês de maio e durante 4 meses a exposição estar patente ao público. Por isso vou fazer essa exposição. Vai ser esta minha última fase abstratizante ou abstrações, como queiram chamar, e será essa a grande aposta para este ano, tendo eu também este ano rejeitado um convite para expor em Nova Iorque, porque não tinha trabalhos suficientes para a tempo de poder corresponder ao convite. Por isso, para o ano, tenho... Para o ano, Nova Iorque. Nova Iorque. Mas este ano tenho esta. E depois tenho 2 coisas fundamentais, que é o lançamento do livro, do meu livro está pronto, poesia, o quarto. Mais um, o quarto. O quarto, porque na peça faltou lá um livro, que foi o Analogias também. E é o lançamento de um livro também que eu estou a fazer, chamado Epístolas. Ou seja, são cartas minhas em discurso direto ao Fernando Pessoa e ao Mário Sá Carneiro. Uhum. As cartas que eu escrevo ao Mário Sá Carneiro são em maior número, são 10, mas o Mário Sá Carneiro tem mais a ver comigo, porque era mais dramático, mais inconstante, mais louco, e por isso tem mais a ver comigo do que tem o Fernando Pessoa. Mas, de qualquer que maneira, era também louco na mesma sim, e inconstante. De qualquer maneira, estou a fazer a interligação das cartas para publicar este ano também o livro. Muito bem, vamos ficar à espera. Entretanto, vamos ver mais uma peça. Aliás, a última peça que fizemos com os trabalhos que recebemos da tua parte.
E aqui estivemos a ver, enfim, esta é a última série, a última dos trabalhos que nós conseguimos, enfim, reunir e fazer, enfim, algumas imagens e dar a conhecer o teu trabalho. Tu saíste da RTP, foram 25 anos, tiveste teatro, pintura, jornalismo, escrita, enfim, fizeste argumentos para várias séries de televisão, já não vamos ter tempo para falar sobre isso, várias séries mesmo daqui da televisão, e agora, enfim, continuas a fazer, continuas a escrever, escreveste as epístolas, vais agora publicar mais poesia e depois, além disso, também dás aulas de pintura e fizeste uma academia de pintura, verdade? Sim. Como eu aprendi, e para abreviar, como aprendi nos ateliês dos pintores consagrados, eu quero transmitir às pessoas aquilo que eu também aprendi. Por isso eu não guardo segredos. Então resolvi, em parceria com uma pintora terrorista, abrirmos escolas de pintura para pessoas que se queiram iniciar. A escola chama-se Arte Cor, eu ministro aulas de pintura na Arte Cor, uma é na parede, outra em Sintra, porque o Ernesto Neves tinha também uma escola em Sintra e eu tenho imensos alunos que eram de Ernesto Neves. Eu, aliás, gravei mesmo dentro do ateliê dele. E uma é só escola, a de Mãe Martins, outra é escola, papelaria, onde se vende materiais de pintura. Temos alunos, é gratificante a quem dá aulas de pintura. Ver a evolução, ver os descobrir alunos, talentos. Descobrir talentos. No fundo é isso também, não é? E é uma coisa que nós fazemos todos os anos. Os pintores, os alunos que nós temos, fazem uma exposição para o público dos seus Portanto, trabalhos. quer dizer que é gratificante tu, enquanto mestre, descobrires o talento, Aprendo com ajudares os alunos. e simultaneamente perceberes a alegria de quem também se descobre a si Sim. próprio, não é? E é bom para mim, porque é engraçado, porque eu também descubro, naquilo que os alunos fazem, também descubro Também outras tu vais coisas. descobrindo. Olha, há bocadinho eu tinha-te prometido que faríamos uma viagem no tempo. E, portanto, para já vamos recordar algumas pessoas, nomeadamente um grande amigo nosso, que infelizmente já não está entre nós, o Raul Durão, que te entrevistou e que deu, aliás, muito apoio sempre ao teu trabalho, nomeadamente num programa que ele fez há muitos anos, que era o Ponto por Ponto. Depois também foi meu coordenador num programa que eu fiz contigo e também fiz esse programa contigo, que era o Canal Aberto. E vamos ver também algumas imagens tuas de uma exposição. Portanto, isto quer dizer, vamos regressar ao passado, mais ou menos uns 15, 16 anos. Não te preocupes, porque assim, a lei da gravidade acontece. Tá? Vamos olhar-nos uns anos atrás, mas vamos, enfim, recordar o teu trabalho e vamos recordar esses anos em que tu já te mexias tão bem nesta coisa da pintura. Pelo facto de eles integrarem um grupo de 11 artistas que se deslocam ao estrangeiro, mais precisamente à Checoslováquia, Praga, já no próximo mês. Vamos então começar por saber como é que nasceu esta ideia. Surgiu dentro de uma sociedade portuguesa de artes e letras, em termos de fazermos um desenvolvimento cultural com outros países de todo o mundo. A sociedade começou esses contactos e de todas as embaixadas que nos responderam, houve embaixadas que nos contataram pessoalmente para trocarmos opiniões e estudarmos formas de viabilização de protocolos culturais. Foi o caso que surgiu com a Embaixada da Checoslováquia e, posteriormente, com contactos com uma pintora na Embaixada dos Estados Unidos da América. Este projeto deixou de ter cabimento dentro da Sociedade Portuguesa de Artes e Letras, porque ela, neste momento, está numa fase de quase de extinção. Por isso, o projeto tornou-se um projeto, não digo pessoal, mas eu fui encarregado pelos serviços culturais da Embaixada da Checoslováquia, já que esse projeto se iniciou, de contatar pintores de alto valor, de alta qualidade, para fazer uma exposição no estrangeiro, concretamente em Praga, dando uma mostra daquilo que é alguns pintores e dar uma panorâmica de tipos de técnica, tipos de tema, etc. Percurso porque são sucessivas fases da minha pintura, desde que me iniciei, são transformações mútuas e são, por isso daí o nome de percursos, ou seja, a fase abstratizante, a fase expressionista, a fase figurativa, pronto, nesta fase de percurso estão retratados não só os percursos da minha própria pintura, mas também situações que eu vejo no meu dia-a-dia, no meu trabalho, nos convívios com os amigos, estão aí retratadas situações, daí os percursos.
António é pintor, faz muitas vezes nus e quadros eróticos. Não quer dizer que seja uma temática constante do seu trabalho, mas de algum modo, provavelmente, para isso contribui de forma fundamental a cor e a luz. Sim, de qualquer maneira, o que eu queria dizer, e faço aqui uma distinção, para mim, eu faço uma separação entre o erotismo e o sexual. Para mim, erotismo é exaltação. Aliás, o erotismo, ao longo dos tempos, foi sempre uma criação estética, tanto a nível visual como a nível literário. Foi para alguma exposição em especial estes quadros todos ligados à música? Não, eu sempre gostei de música e acho que as artes casam-se. A música casa com a pintura, casa com... E então, numa homenagem, no fundo não é uma homenagem dos cantores, dos intérpretes que ao longo da vida ouvi e pensei que podia fazer uma exposição chamada Os Sons da Música, onde vou, no fundo, retratar instrumentos que me marcaram, que eu gostei, fases do meu percurso em termos musicais, não como músico, mas como apreciador da música, como o jazz e outras, daí pensar fazer uma exposição de homenagem à música, no fundo. António, olhar para trás é menos umas rugas. Já estou arrependida de me ter posto lá. Porque agora os nossos espectadores fazem comparações e assim é melhor mantê-los na ignorância e achar que nós continuamos. Mas olha, continuas fantástico, foi um prazer receber-te aqui. Em jeito de despedida, dou-te 30 segundos. Também. O tempo não passou por ti. Por isso, aquela Helena Ramos que vimos ali, é a Helena Ramos de hoje. O tempo, pelo contrário, acho que continuas a ser uma referência da nossa RTP. Em relação a mim, neste pouco espaço que me resta, é agradecer-te o convite, fazer-me sentir e reviver um bocado esta casa e reviver também algumas coisas do meu passado, em termos dos quadros que puseram e em termos das peças também que puseram. Muito obrigado. Não tens, António Gonçalves Filipe, António Sem Gonçalves Filipe, não tens que agradecer, foi um prazer ter-te aqui. Acima de tudo foi muito bom nesta última peça, primeiro ao longo de todo o trabalho, ao longo de toda a nossa conversa, vermos o teu trabalho e depois agora aqui no final, naturalmente, vermos um pouquinho, não é, de tudo aquilo que te ajudou também a transpor e a fazer o teu percurso profissional e enquanto artista nas artes plásticas. António, muito obrigada. Vamos esperar pela tua próxima exposição e contamos sempre contigo. Ok, obrigado. Estivemos aqui À Conversa com António Sem. Para a semana aqui teremos mais um convidado.